Fala, Hakaixinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. Uma grande reclamação que eu tô vendo muita gente fazer sobre Dragon Ball Daima é que o anime ainda tá muito café com leite, que não tá tendo lutas sérias, não tá tendo muita demonstração de poder e nem nada do tipo. Mas galera, rolou um vazamento de informações que, se a gente juntar com algumas outras informações oficiais já reveladas, mostra que Dragon Ball Daima vai ficar simplesmente alucinante. Eu vou explicar tudo o que tá acontecendo e, sendo sincero com vocês, agora eu fiquei empolgado de verdade com esse anime. Mantenham-se ligados no canal e bora pro vídeo. A gente sabe como funciona essa coisa toda de produção de anime e mangá, né galera? Por mais que os caras tentam manter o sigilo sobre as coisas que vão acontecer, sempre vaza informações. E não é só com anime e mangá não, galera, é com tudo. A gente vê vários vazamentos aí sobre esses filmes aí de Hollywood, mano. O tempo todo acontece. Não adianta, é muita gente envolvida nessas produções. No caso dos animes, são artistas conceituais, animadores, dubladores, distribuidores, a galera que faz legenda lá e por aí vai. É muita gente mesmo trabalhando nessas produções. É quase impossível não vazar nada. E no caso de Dragon Ball Daima é pior ainda, porque segundo os produtores, o anime já tá todo pronto. Então é mais fácil ainda essas informações escaparem. Bom, o fato é que a gente tem algumas informações de vazamentos que, juntando com as outras coisas que vem acontecendo, dá pra ver que uma coisa muito incrível tá esperando pela gente aí em Dragon Ball Daima. Só que mais incrível ainda é você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Faz isso agora porque ajuda muita gente, muito mesmo, galera. Enfim, uma coisa que a gente já sabe é que um dos caras envolvidos em Dragon Ball Daima e que tem muita importância na produção desse anime é o Nakatsuru. E quem é esse cara, mano? Bem, esse cara é um dos animadores mais importantes da franquia de Dragon Ball. E esse cara foi simplesmente o braço direito do Akira Toriyama e criador do Super Saiyajin 4. Só isso, ele só criou a transformação oficial mais amada da história de Dragon Ball. Mas outra coisa importante sobre o Nakatsuru é que ele é um dos grandes responsáveis pelo Dragon Ball GT. E mais importante ainda é que a gente descobriu recentemente que o Dragon Ball Daima tá sendo altamente inspirado no próprio Dragon Ball GT. E não, eu não tô falando só do fato do Goku ter voltado a ser criança não, galera. Olha só que loucura o quanto esses dois animes estão parecidos. Começando pelo episódio 1. Lá é apresentado pra gente o vilão Goma, que é um cara absolutamente idêntico ao Pilaf. Os dois são caras baixinhos, com mania de grandeza e com personalidades cômicas. Além disso, assim como o Pilaf forma um trio com seus capangas, a Mai e o Shu, o Goma também formou um trio quando ele foi pra Terra com o Degezo e o Neva. Assim como no primeiro episódio do GT, o Pilaf foi com seus capangas lá pro templo de Kami-sama usar as esferas do dragão. E o Rei Goma fez a mesma coisa nesse primeiro episódio de Dragon Ball Daima. E falando em esferas do dragão, nos dois animes foram apresentados um novo conjunto de esferas e essas esferas são malignas. E as duas foram citadas como as primeiras esferas. O conjunto lá do GT foi criado pelo Kami-sama na época em que ele ainda tinha maldade em seu coração. Enquanto no Daima, as esferas do mundo Makai foram criadas pelo Neva. E é claro que tem a semelhança bem óbvia, né? Que em ambas as séries teve o pedido de transformar em criança. A diferença é que no GT só o Goku foi transformado em criança. Já no Dragon Ball Daima, o Goku foi transformado em criança, mas os amigos dele também foi. Lá no episódio 2 de Dragon Ball GT, a gente viu a preparação para a partida da aventura universal, mostrando um pouco do cotidiano da galera e concluindo com a partida do trio Goku, Trunks e Pan. No Dragon Ball Daima vemos basicamente a mesma coisa, concluindo com a partida do trio Goku, Kaioshin e Glório. Ou seja, é exatamente o mesmo número de tripulantes nas naves, e em ambos os animes foi usada a justificativa de que só podia ir 3 pessoas.
E assim como a chegada do Glório nesse episódio foi algo inesperado, também foi muito inesperado a Pan ter invadido a nave lá no Dragon Ball GT e ter partido pro espaço deixando o Goten pra trás. Lá no episódio 3 de Dragon Ball GT, o Goku e os outros acabam ficando em um planeta onde o rei, o Don Ki, era um cara super ganancioso que cobrava preços e impostos abusivos em tudo. Já no episódio 3 e 4 de Dragon Ball Daima, a gente vê que algumas das pessoas lá no terceiro mundo dos demônios são muito gananciosas e muito trambiqueiras, cara, como o cara do hotel que tentou cobrar um valor absurdo pela hospedagem, ou aquele velho lá que tava querendo cobrar um preço bem maior pela semente dos céus. E a gente também tem aquela cena da polícia do Goma cobrando impostos abusivos do povo. A gente também vê o grupo do Goku perdendo a nave espacial deles no episódio 3 de Dragon Ball GT. E a mesma coisa aconteceu no episódio 3 do Dragon Ball Daima. Ou seja, mais uma referência do Daima ao Dragon Ball GT. Sem contar também que tanto no episódio 3 de Dragon Ball GT quanto no episódio 3 de Dragon Ball Daima, o Goku fica com o seu trio em um hotel. Nunca aconteceu isso em todo o Dragon Ball. E justamente no episódio 3 do Daima e do GT eles ficam no mesmo hotel. Isso é muito parecido para ser só coincidência. Já no episódio 4 do GT, a gente vê o Goku enfrentando as forças policiais do planeta. E o mesmo acontece no episódio 4 do Dragon Ball Daima. No episódio 5 do Daima, o Goku se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez depois de se tornar criança, assim como aconteceu no episódio 5 do GT. E uma coisa que eu não sei se é coincidência ou não é que no Dragon Ball Daima, o Goku se transforma em Super Saiyajin depois de ser segurado por vários Majins, servos do Rei Kadan. Em Dragon Ball GT, a gente vê uma cena meio parecida, com o Goku se transformando em Super Saiyajin depois de ser capturado pelos capangas do General Hildo. A gente também encontra certas semelhanças entre a abertura de Dragon Ball Daima e a abertura do GT. Por exemplo, todo o clima da abertura e algumas cenas específicas, como o grupo tomando banho, cara. No episódio 6 de Dragon Ball Daima, o Goku e a turma vão encontrar um touro gigante no que parece ser uma caverna. E na abertura do GT, tem um momento em que eles também enfrentam um gigante chifrudo, cara. E ainda tem outras semelhanças entre o Daima e o GT. Por exemplo, em Dragon Ball GT existem os dragões malignos, que são criaturas que saem das esferas do dragão devido à grande quantidade de energia negativa que as esferas foram acumulando. No último arco do GT, o Goku e os seus amigos precisam enfrentar os dragões malignos, cada um representando uma esfera do dragão, para assim eles conseguirem reunir as esferas de novo. Em Dragon Ball Daima não teve dragão maligno ainda, mas nós temos os Tamagamis, que são guardiões das esferas malignas, e quem quiser usar as esferas do reino dos demônios precisa derrotar eles. Então a execução até pode ser diferente, mas é quase a mesma ideia. Outra semelhança é que no GT, uma das protagonistas é uma garota jovem com uma personalidade mais extrovertida e meio faladeira, sendo ela a Pan. Já no Dragon Ball Daima, a gente tem a Pansy, que tem uma personalidade mais ou menos igual, apesar de que por enquanto ela não irritou tanto quanto a Pan irritava lá no GT. Pra ficar igual ao GT mesmo, só falta eles encontrarem um robô que fala pra caramba, mano, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas pelo rumo que as coisas estão indo, eu não duvido de nada que aparece um do nada lá. Enfim, já deu pra ver que Dragon Ball Daima é altamente inspirado em Dragon Ball GT, né? Eu poderia ficar encontrando outros exemplos aqui, mas o vídeo não é só sobre falar das semelhanças do Daima e do GT, e sim de como isso faz a gente ter uma boa noção do que pode acontecer nos próximos episódios, levando em conta o vazamento e algumas informações. Ah, e tem outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar, mas que eu acho muito interessante. No episódio 4, a gente vê que a força vital dos habitantes do mundo Makai está sendo sugada pelo Goma, com aquela desculpa de impostos e tal. Mas isso com certeza não está acontecendo por nada, com toda certeza há um outro grande motivo por trás disso aí, dessa atitude de sugar a vida das pessoas. E provavelmente a coisa toda do imposto é só uma justificativa. Mas aí eu fico me perguntando, pra que o Goma iria querer a força vital de outros Majins? Com certeza é alguma coisa relacionada a poder, né, gente? E será que a gente já viu isso em algum lugar? Na verdade, a gente já viu sim, inclusive nós vimos 2 vezes.
Uma das vezes que a gente viu isso acontecer foi quando o Ludo, o deus da destruição, foi revivido lá em Dragon Ball GT. Vocês sabiam dessa? Pois é, o Bills não foi o primeiro deus da destruição a aparecer em Dragon Ball, galera. Mas qual foi a outra vez que esse conceito aí foi usado? A outra vez foi inclusive antes do Dragon Ball GT, em um filme de Dragon Ball Z, onde nós temos como vilão um carinha aí chamado Janemba. Pra quem não sabe a origem desse personagem, o Janemba surgiu no outro mundo depois de possuir um ogro adolescente responsável por cuidar da máquina lavadora de almas. Acontece que quando esse ogro se descuida e a máquina explode, toda aquela energia maligna formada próxima do ogro transforma ele no Janemba. A energia maligna que eventualmente se manifestou como Janemba estava sendo juntada por gerações e criou esse poderoso ser do mal. A energia maligna da qual o Janemba nasceu pertencia a muitos e muitos mortais. Então nós já temos dois bons exemplos dessa estratégia de usar a energia dos outros para criar seres super poderosos. Tudo bem que tem o caso do Majin Buu também, mas o Majin Buu é diferente, galera, já que no caso do Buu foi usada a energia de seres super poderosos e não do povão. Então quais são as chances de o Rei Goma estar coletando essa energia dos Majins para abastecer um vilão super poderoso? Na minha opinião, são bem altas. Outra coisa importante de mencionar aqui é que nós vimos lá em Dragon Ball Super alguns personagens não canônicos da franquia serem refeitos e reapresentados, como o Broly e o Gogeta. Então se a gente pensar que Dragon Ball Daima tá reaproveitando várias ideias do Dragon Ball GT e os produtores da franquia já se mostraram dispostos a reaproveitarem personagens não canônicos do Z, a gente vai começando a ver algumas possibilidades bem interessantes. Mas antes de falar disso, bora entender um pouco sobre o vazamento que eu tô falando desde o começo do vídeo. Esse vazamento, que ganhou muita força na internet, diz que um dos nossos protagonistas vai acabar sendo amaldiçoado e essa pessoa vai acabar ficando com a orelha pontuda. Outra coisa que também vazou foi a aparência de uma bruxa que vai aparecer no anime. Então é até possível que essa bruxa seja a responsável por lançar essa maldição. Mas beleza, um dos nossos protagonistas vai ganhar orelhas pontudas, mas quem é que pode ser? A gente já imagina que os personagens principais de Dragon Ball Daima vão ser o Goku, a Pansy, o Glório, o Kaioshin, o Piccolo, a Bulma e o Vegeta. Só que entre todos esses personagens, somente 3 têm orelhas pontudas, que são o Goku, o Vegeta e a Bulma. A Bulma eu acho que já pode descartar, já que não teria relevância para ninguém lançar uma maldição nela. O Goku até pode ser possível, já que em praticamente todo episódio até agora se fala na orelha dele. Mas eu realmente tô acreditando que quem vai receber essa maldição vai ser o Vegeta. E agora eu vou explicar o motivo de eu achar isso. Já tá mais do que provado aqui que Dragon Ball Daima tá reutilizando várias ideias de Dragon Ball GT. Apesar de a execução estar sendo bem diferente, o núcleo das ideias é o mesmo. A gente já teve várias referências ao primeiro arco de Dragon Ball GT, que é o arco da viagem pelo universo. E a gente também já tá tendo algumas referências ao arco dos dragões malignos, com essa coisa toda dos Tamagamis. Mas se tem um arco que foi extremamente marcante em Dragon Ball GT, foi o arco do Baby, que foi um dos melhores vilões não canônicos de Dragon Ball e que muitos fãs se lembram com muito carinho. E como a gente sabe, o que tornou o Baby muito marcante foi o famoso Baby Vegeta, quando o Baby tomou posse do corpo do Vegeta e deu trabalho pra caramba. Já tá mais do que confirmado que o Vegeta vai sim pro reino dos demônios participar da aventura. Então pode ser sim que aconteça de o Vegeta ser levado pro lado dos inimigos, galera. Talvez isso aconteça justamente através dessa maldição que foi vazada. Eu sei que muita gente vai dizer que o Vegeta tem uma força de vontade muito grande, que nem o Babidi, um mago extremamente habilidoso, conseguiu ter domínio sobre ele, e isso é verdade, só que a gente tem que considerar que talvez essa maldição ganhe ainda mais força com a força vital de milhões e milhões de Majins. Aí as coisas já podem se tornar possíveis, galera. E assim como o Babidi fortaleceu o Vegeta com a magia dele lá na saga do Majin Buu, obviamente a energia de milhares ou milhões de Majins manipulada por uma bruxa ou algum outro mago habilidoso, como o próprio Goma é dito ser na série, poderia fortalecer o Vegeta ainda mais. E se na saga do Majin Buu o Vegeta se fortaleceu ao ponto de enfrentar o Goku Super Saiyajin 2, quem sabe no Daima o Vegeta poderia ficar pau a pau com o próprio Super Saiyajin
3. E ele poderia fazer isso finalmente alcançando o Super Saiyajin 3, a transformação que os fãs mais zoam o Vegeta por não ter. Já foi vazado também que o Vegeta vai ter essa transformação, então olha só. Tá tudo se encaminhando, hein, galera? E é bom lembrar que o Rei Goma, ele viu as coisas que aconteceram lá na saga do Majin Buu, inclusive as coisas que o Majin Vegeta fez. Então ele pode acabar se inspirando no que o Babidi fez pra tentar fisgar o Vegeta pro lado dele de algum jeito. Só que o Goma provavelmente sabe que o Vegeta não é do tipo que se entrega facilmente e que ele tem uma grande resiliência mental. Então ele com certeza tentaria uma abordagem diferente da do Babidi. Só que talvez o que aconteça nem seja o caso de o Vegeta ser literalmente manipulado por alguém. Talvez na verdade aconteça com o Vegeta uma coisa semelhante ao que aconteceu com aquele ogro do filme do Janemba. Talvez o Vegeta, sendo atingido por uma altíssima quantidade de força vital de demônios, ele acabe sendo receptáculo para esse novo ser. Talvez um novo Janemba. Galera, pensem comigo, se for pra canonizar o Janemba algum dia, não existe melhor momento do que esse. Janemba é um dos vilões mais lembrados de todos os filmes de Dragon Ball junto com o Broly. E além dele ser uma ameaça muito grande, ele surgiu de uma ideia que lembra bastante o que está sendo feito pelo Goma agora em Dragon Ball Daima. O momento ideal para utilizar um vilão de peso como Janemba seria em Dragon Ball Daima. Não há dúvidas de que o cenário perfeito para introduzir um demônio poderoso como o Janemba é o reino dos demônios. Talvez alguns de vocês não tenham reparado ainda, mas muitos filmes de Dragon Ball Z são referências às sagas que estavam acontecendo no momento ou próximo do momento de lançamento do filme. Ou seja, muitos dos filmes clássicos do Dragon Ball Z são como paródias de algumas sagas. Por exemplo, o terceiro filme de Dragon Ball Z, a Árvore do Poder, remete muito à saga dos Saiyajins. O Turles é um vilão Saiyajin também, assim como o Vegeta. Também tem um soldado do Turles que lembra bastante o Nappa, inclusive usa uma técnica idêntica dele, fora outras pequenas referências. O Cooler é completamente conectado ao Freeza. O filme do Bojack faz referências à saga do Cell, inclusive tem a Zangia, uma soldada do Bojack que é claramente uma referência a Android 18. O filme do Super Android 13 também é uma referência claríssima à saga dos androids. Enfim, galera, tem vários exemplos. E quanto ao filme do Janemba, ele claramente faz muitas alusões à saga do Majin Buu, inclusive com o Janemba lembrando muito o Buu. Começando com um personagem engraçado e gordinho, mas muito forte, que acaba se transformando depois em um personagem bastante temível, com uma aparência muito intimidadora, fora que ele possui vários poderes mágicos. Existem muitos jeitos de o ressurgimento do Janemba acontecer em Dragon Ball Daima. Para começar, tem aquela possibilidade de o Vegeta acabar se tornando o Janemba, mas tem outra possibilidade de a Arinzu ser a principal responsável por isso. Como a gente sabe, a Arinzu foi lá no mundo exterior fazer alguma coisa que ninguém sabe. Além disso, ela parecia já saber das coisas que aconteceram na saga do Majin Buu antes mesmo do Rei Goma. Então, se a gente pensar que a Arinzu conseguiu o DNA do Majin Buu de alguma forma, ela pode ter usado isso para criar clones meio imperfeitos. Se esses clones tiverem as habilidades do Majin Buu, poderiam absorver outros seres ou até se fundir para criar algo novo. Nesse cenário, Janemba seria um clone do Majin Buu criado no mundo Makai. Ou melhor, ele não seria exatamente um clone, mas um ser bem semelhante, que possui habilidades parecidas, mas que tem uma aparência diferente. Isso faz sentido principalmente se a gente pensar na primeira forma do Janemba, que é uma versão ainda mais bizarra e boba que o próprio Majin Buu gordo. Mas depois, o Janemba iria evoluir e eventualmente poderia absorver outros seres e até se multiplicar. Por exemplo, imagina que o Rei Goma consiga o terceiro olho demoníaco e está prestes a se tornar o demônio mais poderoso. Mas então, a gente tem uma grande reviravolta com o Janemba roubando o terceiro olho dele e absorvendo, assim se tornando o demônio mais poderoso, que inclusive supera o Majin Buu. Lembrando que o filme do Janemba, cronologicamente falando, teria acontecido mais ou menos no momento da saga do Majin Buu. Naquela época, o Goku estava no seu auge de poder na fase Z e ele enfrentou o Janemba no outro mundo, onde ele não precisava se preocupar com as limitações de mortalidade, e isso só o deixava mais forte. Mesmo assim, o Goku Super Saiyajin 3 não deu conta da forma final do Janemba, o que prova que ele era um adversário muito poderoso. Se a gente fosse calcular os níveis de poder, o Janemba na sua forma amarela, gordinha lá,
seria comparada ao Majin Buu gordo, já que o Goku Super Saiyajin 3 deu conta dele. Mas o Super Janemba estava em um outro patamar, provavelmente equiparável ao Super Buu Gohan. No filme, o Goku e o Vegeta só conseguiram vencer o Janemba usando a fusão. Eles não tiveram a menor chance quando eles estavam separados. Foi a mesma coisa que aconteceu lá na saga do Majin Buu quando o Goku e o Vegeta enfrentaram o Super Buu Gohan. E mesmo que em Dragon Ball Daima os personagens estejam em uma versão infantil, aparentemente o poder total deles não mudou muito, eles só não estão adaptados ao corpo de criança. E como não se passou tanto tempo desde o fim da saga do Majin Buu cronologicamente falando, provavelmente o nível de poder dos personagens não mudou tanto. Isso quer dizer que o Janemba poderia ter o mesmo nível de poder do filme clássico, ou talvez ele poderia ser só um pouquinho mais poderoso. Mas como o Janemba poderia ser derrotado? No caso do Vegeta realmente se tornar o Janemba, ficaria inviável rolar uma fusão do Goku e do Vegeta. Então provavelmente Goku teria que superar os seus limites para derrotar o Janemba Vegeta. Mas no caso de o Janemba não ser o Vegeta, ele poderia ser derrotado através dos insetos adesivos, aqueles insetos que fazem as pessoas se fundir. É muito difícil de pensar que eles colocaram um novo método de fusão no anime e não vão fundir o Goku e o Vegeta. A galera ama ver fusão de Goku e Vegeta, então eles devem fazer isso acontecer em algum momento, não é possível que não. Uma batalha da nova fusão do Goku e do Vegeta contra o Janemba, o Demônio Supremo, seria muito incrível de se ver. Mas como se chamaria essa fusão aí? Comentem aí o nome que vocês dariam para essa possível nova fusão do Goku e do Vegeta. E bem, sobre o designer do Janemba, a gente sabe que geralmente eles não gostam de reaproveitar totalmente o visual dos personagens. Normalmente o que a gente vê são inspirações. Até no caso do Broly teve algumas diferenças em relação ao antigo. Eu acho que o único que manteve o mesmo visual foi o Gogeta. Então caso o Janemba seja mesmo reintroduzido na série, a gente deve estar vendo algumas atualizações no designer dele. Eu acredito que a versão do Janemba em Dragon Ball Daima poderia ter cores diferentes, como preto, vermelho ou até roxo, para combinar com o estilo do reino demoníaco. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que você acharia do Janemba se tornando o vilão de Dragon Ball Daima? Caso isso aconteça mesmo, qual é a forma que vocês achariam melhor disso tudo acontecer? E comenta aí embaixo também a sua teoria do porquê o Goma tá pegando a força vital dos Majins. Deixa o like no vídeo se você ainda não fez isso, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com algum fã de Dragon Ball que você conheça. E pra mostrar que você chegou até o final do vídeo, comenta Vegeta vai ser o vilão de Dragon Ball Daima, só pra eu saber que você veio até o fim. Um grande abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.